Crescer na vida vai exigir muito de você. E o quanto antes você entender que este é um caminho solitário, melhor será. Claro que a gente não pode descartar o fato de que, para te atrapalhar, vai aparecer muita gente. Então, esse é o nosso papo de hoje. Eu quero te trazer quais são os principais desafios de uma pessoa que tenta crescer na vida, desafios ligados às relações interpessoais, tá certo? Mas para cada desafio, não se preocupe, que eu também vou trazer a solução, o que é que você precisa fazer para sair de fato dessa vida que você está vivendo agora. E no meio do caminho, eu vou contando algumas experiências minhas que de repente podem te ajudar demais. Então fica ligadinho nesse vídeo até o final e vem comigo. O primeiro grande desafio é mudar a sua forma de pensar, apesar das críticas. Claro que você já tem uma forma diferente de pensar, porque senão você não estaria nem vendo esse vídeo, você não cogitaria uma mudança. Mas continuar neste processo de acreditar nessa mudança é um grande desafio, uma vez que as pessoas ao seu redor não contribuem para isso. Certamente você convive com pessoas que, além de estarem habituadas com a realidade que elas vivem, elas te criticam por querer mudar. E isso é desafiador, porque você ouve de pessoas próximas que isso é besteira, que isso é bobagem, que você está querendo demais da vida, que você é muito sonhador. Eu lembrei agora de um exemplo de José, um exemplo bíblico, né? De José que ele era zombado por seus irmãos porque eles diziam para ele que ele sonhava demais. Então José, ele de fato aspirava a uma realidade diferente, ele teve sonhos nesse sentido, e ele, ao contar para os seus irmãos, ele sofre aí com esse comportamento dos irmãos muito agressivos, aversivos, em que desdenham daquilo que ele sonha, certo? Então, é um grande desafio você conseguir, de fato, ter uma mudança de mentalidade que te leve para a parte prática, uma vez que você está cercado por pessoas que não acreditam nisso e que mais do que acreditar, mais do que não acreditar, elas tentam a todo custo fazer com que você também desanime, fazer com que você também desista daquilo que você já está acreditando há algum tempo. E o que eu acho assim que é uma grande dureza nisso, nesse sentido aí, é que não basta elas viverem suas vidas medíocres, sabe? Suas vidas realmente na média. Elas querem que você continue. Então é importante avaliar, sabe? Essa pessoa está falando isso por qual motivo? Porque ela realmente não acredita que isso vai acontecer, ou ela pensa, poxa, se eu não vou, você também não vai, certo? Então, isso é muito difícil da gente olhar, enxergar, mas é uma realidade necessária, de fato, da gente encarar o quanto antes. Mas qual é a solução para isso? A solução parte de você entender que elas não querem avançar na vida e o quanto antes blindar a sua mente para que você não seja influenciado por essas falas, certo? Então, não tenha expectativa diferente, não crie ideias do tipo, mas está falando isso porque quer o meu bem, está falando isso, mas. E aí você vai permitindo se ser minado frequentemente por palavras que te desestimula. Então, tenha muito esse cuidado. Essa é a solução nesse primeiro momento. Blinde a sua mente. Evite de fato esse contato, evite de fato dar ouvidos a tudo isso que é dito, que vai na contramão do que você acredita e do que você espera para a sua vida. Um outro desafio que vai demais impedir você de conseguir crescer na vida é levar consigo um peso morto. É você querer a todo custo carregar com você, especialmente nesse processo de mudança de mentalidade, uma pessoa que não quer, ela não quer, então não adianta. Qual é o grande problema aqui? É você ter descoberto uma mina de ouro e levar com você nesse caminho pessoas que não querem cavar. Venha cá. É possível você conseguir acessar o ouro em uma mina se você não tiver que cavar, se você não tiver que se esforçar?
Então, por que que você está insistindo em colocar nesse processo de mudança da sua vida pessoas que não estão disponíveis, que não estão capacitadas, não estão desejosas de cavar? Para elas está tão suficiente aquele momento que elas estão vivendo que elas não querem fazer um esforço a mais, entende? Então, e encontrar o ouro na vida significa que você precisa cavar, você precisa se esforçar e você sabe disso. Tanto que você planeja, você cria ideias e você vai em busca de coisas diferentes, entendeu? Então não adianta você querer carregar peso morto, vai trazer mais problemas, vai trazer mais dificuldades, vai te desanimar. Às vezes, o desânimo que você está vivendo em relação ao seu processo de mudança de vida não está diretamente ligado a você, mas está ligado sim às pessoas que te cercam, às pessoas que você está permitindo que caminhem com você nesse processo. Então, é a pessoa que no meio do caminho vai reclamar, é a pessoa que no meio do caminho vai achar que tá ruim, é a pessoa que vai olhar para o tempo, o sol às vezes o tempo ensolarado, e ela vai dizer assim: ó, mas eu acho que pode chover, é perigoso a gente agora ir cavar, imagina o que pode acontecer, entende? Enquanto na verdade você tá aqui, não vai dar certo, vai funcionar, olha como o sol tá bonito, né? Olha como as coisas elas vão acontecer, eu sei, eu acredito, eu confio, eu só tenho que fazer a minha parte, então é diferente. Você está nesse caminho, mas como você não está carregando, você está carregando com você um peso morto, você se sente mais sobrecarregado do que você se sentiria se você estivesse apenas se esforçando para alcançar essa mudança. E aí o que tem que vem no meio do caminho? A frustração, o cansaço de fato psíquico, o cansaço físico. Então, mental e físico, você vai sentir um peso, você vai sentir porque você está carregando alguém que não quer caminhar este mesmo caminho com você. A pessoa não quer trilhar este mesmo caminho com você. Então, é preciso você separar muito bem. Aí, qual é a solução para isso? Não fique tentando explicar por que seria melhor essa pessoa mudar de vida. Não fique tentando explicar por que seria melhor essa pessoa ir por este caminho ou por aquele caminho. Não fique também tentando se explicar, mas olha, porque eu quero mudar de realidade, eu vou fazer. Não fique fazendo isso. Entenda, separe bem. Você quer, isso é uma escolha sua, e você vai arcar com as consequências dessa escolha. As outras pessoas que estão ao seu redor, elas não necessariamente querem, geralmente elas não querem. Aceite isso o quanto antes. Então, foque em você, foque na sua mudança cognitiva, foque nas coisas que você precisa fazer para conseguir alcançar esse objetivo. Esqueça, deixe de lado, pare de tentar levar com você para esta mina de ouro pessoas que, em vez de te ajudar a cavar, vão ficar olhando o tempo ruim, vão ficar dizendo que ainda falta muito, entende? Isso é angustiante, isso é extremamente desanimador, então não leve com você essas pessoas no caminho e aceite que elas não querem, aceite que elas não querem isso na vida delas, entende? Mas se você quer, só continua. E agora vamos para o terceiro desafio, mas antes, já deixou seu like nesse vídeo? Sério? Deixa seu like e se inscreve, me ajude a bater os 100 primeiros inscritos aqui, porque eu tenho certeza de que a gente vai conseguir esse resultado e vamos formar uma comunidade de pessoas que estão, de fato, prontas para viver uma realidade melhor, e isso não baseado apenas em falácias, mas em atitudes práticas, tá certo? O terceiro grande desafio, que é um problema, é você ficar ouvindo conselhos de pessoas que não fariam o que você faria, mesmo que essas pessoas queiram o seu bem. É preciso entender que, se você está numa realidade em que muitas outras pessoas estão, e muitas delas, inclusive, já passaram da faixa etária que você está, já são mais velhas do que você, e a realidade delas não mudou, elas não têm muito a ensinar a você em relação a essa mudança de vida que você está buscando, entende?
E claro que a gente está falando de uma mudança financeira, a gente está falando de uma mudança intelectual, a gente está falando desse tipo de avanço. Então, você não pode ter essa expectativa e você não pode ouvir os conselhos de pessoas que não passaram por esse caminho que você quer passar, tá certo? Vou te dar um exemplo assim pessoal, tá bom? Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu vim do interior do estado e eu queria demais começar a trabalhar. Então, o que viesse para mim para trabalhar, para mim estava ótimo. Porque desde a época em que eu ainda estudava, eu dava banca na época, né? A gente chamava assim, reforço escolar. Eu fazia um favor para um favor para outro. O que tivesse que fazer, que pudesse me gerar uma renda ali, eu estava fazendo. Então, quando terminou o ensino médio, eu decidi trabalhar. E a primeira coisa que apareceu foi um emprego como babá. Tava bom para mim, tava ótimo para mim naquele momento, porque eu ia mudar de realidade, pelo menos naquele instante. Então, eu venho do interior para a capital e começo a trabalhar. Só que aí, na prática, eu comecei a ver que não era o que eu queria para a minha vida por muito tempo. E eu vi outras pessoas da minha família vivendo essa realidade, certo? É um trabalho honesto, gente. É um trabalho que coloca comida na sua mesa. A gente não tem problemas com isso, mas eu estou falando do que eu queria. Eu queria mais para a minha vida, percebe? E muitas vezes a gente enfrenta críticas por querer mais. A gente enfrenta críticas porque você está querendo ser melhor que A ou que B. Não tô, mas eu quero o melhor para mim, o que eu julgo ser melhor para mim. Diante desse contexto, certa vez eu disse à minha mãe: mãe, eu estou pensando em sair daqui, porque eu saio daqui, alugo uma casa e porque eu trabalhava 15 dias confinada, ficava confinada, né, no lugar que eu trabalhava. Eu alugo uma casa e eu começo a procurar outro emprego, porque na minha mente estava tudo arquitetado, daria certo. Não seria fácil, mas daria certo. Minha mãe prontamente disse para mim: não faça isso, minha filha. Não faça isso, você não vai conseguir outro emprego, não vai dar certo. Fique com aquilo que já está certo. Eu ouvi aquela mensagem da minha mãe, eu ouvi aquele conselho. Era de alguém que me amava, alguém que queria o meu bem. Era. Mas eu entendi que não era o que eu deveria fazer. Se eu fizesse o que ela estava sugerindo, eu não conseguiria viver uma vida melhor. E eu prontamente tomei a decisão de sair, mesmo com este conselho. Resultado, consegui emprego, sim. E aí eu fui crescendo cada vez mais em empregos diferentes, até que eu fiz a minha faculdade, tenho a minha formação e vivo hoje uma realidade diferente da realidade que eu vivia antes. Quero mais? Quero mais, mas eu já vivo uma realidade muito diferente, certo? Então, o que acontece? Se eu tivesse escutado o conselho, apesar de ser de alguém que me ama e que quer o meu bem, ela não tinha passado pelo que eu queria passar na vida, percebe? Então tenha muito cuidado quando você ouve conselhos de pessoas que não passaram por aquilo que você quer viver. Se as pessoas não passaram por aquilo exatamente, elas não têm ainda a propriedade para te dar este conselho. Muitas vezes esse conselho que ela dá está cercada por um medo, por experiências traumáticas, certo? Porque a gente sempre externa, a gente sempre fala daquilo que nós temos dentro de nós, daquilo que vivenciamos ao longo da nossa vida. Então, você não pode balizar a sua vida, a sua trajetória, falando de um futuro, a partir de experiências de outras pessoas que não fizeram algo diferente, que não fizeram o que você está disposto a fazer, certo? Não estou dizendo que você vai descartar qualquer conselho, que você não vai analisar os conselhos, mas se aquela pessoa ela não passou por aquilo que você está desejando passar ainda, ela ainda não tem a experiência prática. Ela conhece o lado ruim, ela conhece o lado que não deu certo e você está querendo buscar conhecer o lado que deu certo. Então, se você faz exatamente o que ela fez, você vai ter o resultado, obviamente, que ela tem. Mas se você quer fazer diferente, então pensa comigo. Você quer mudar, né? Você tem uma ideia e você vai fazer, mas o que você está falando em fazer não é o que aquela pessoa já fez.
é diferente, certo? Então, é nesse contexto que eu estou falando. Tenha muito cuidado com as opiniões que você ouve, com os conselhos que você ouve, de pessoas que não passaram por aquilo que você está desejando passar e pessoas que não alcançaram aquilo que você está desejando alcançar. Muitas vezes elas foram paralisadas por seus medos, por seus traumas, e isso vai acontecer com você se você repetir o ciclo, se você fizer a mesma coisa. Vamos lá, qual é a probabilidade de você conseguir algo diferente se você está fazendo exatamente igual àquelas pessoas que você já conhece? Pense comigo, olha só qual é a probabilidade. Então, qual é a solução para isso? Pense com cuidado e banque suas escolhas. Você tem que ter maturidade para entender isso. Você vai ter que bancar as suas escolhas. Pode dar muito errado, mas também pode dar muito certo. Pode funcionar. Você pode quebrar a cara e precisar repetir, precisar fazer um pouco diferente, mas tentar novamente. Então, mas pode dar certo também de primeira, tudo pode acontecer. Então, decida, essa é a solução, decida bancar as suas escolhas, tá? Porque se você não segue o conselho e dá errado e você tem que repetir o processo, você tem que fazer algo um pouco diferente, mas você tem que tentar de novo e você tá ciente de que, olha, eu estou decidindo isso. Vai fazer toda a diferença. Eu sempre tive isso em mente. Eu banco as escolhas que eu faço. Deu errado, fui eu que escolhi. Deu certo, fui eu que escolhi também. Então, banque as suas escolhas e vá em frente. Vá em frente. Não tenha medo de tentar coisas novas, porque você já tem um histórico de fracasso familiar, um histórico de fracasso das pessoas que estão ao seu redor, tá certo? E eu digo fracasso, gente, não é desmerecendo a trajetória de ninguém nunca. É diante daquilo que para você é uma visão de sucesso, tá bom? Então a gente precisa pesar isso e também a gente precisa ter maturidade para falar sobre esses assuntos, né? Porque se a gente for ficar explicando cada detalhe, você está ofendendo o X, você está ofendendo o Y, não. Aí fica difícil no caminho. Então a gente está falando disso e é isso mesmo que a gente tem que começar a pensar o quanto antes. Banque as suas escolhas. E o último desafio é você conseguir não se deixar levar pelas sugestões. Todo mundo tem uma solução mágica, né? Mas ninguém tenta, ninguém alcança o sucesso, mas todo mundo tem uma solução mágica. E também não se deixar levar pela tentativa de outras pessoas de minar os seus sonhos, de minar ali aquilo que você acredita. Então, esse é um grande desafio também que precisa da sua atenção nesse processo de mudança relacionada aqui às pessoas que te cercam. E qual é a solução para isso? Não fale dos seus sonhos. Viva seus sonhos em silêncio. Deixe que as pessoas vejam quando eles de fato acontecerem. Às vezes o seu problema é isso. Você fala muito. Você fala demais sobre aquilo que você quer, sobre o que você deseja. Eu vou fazer assim, vai ser assado, vai ser assado. Gente, nesse caminho, enquanto você está falando, a pessoa já está arquitetando um monte de coisa aqui. Às vezes não vai ser por mal, mas ela vai dizer assim: não tente isso, né? Não faça isso, não vá assim, não vá assado, porque eu vi fulano fazer e deu errado. Então, muitas vezes, quando você externa aquilo que você está planejando, essa vai ser a consequência. Não fale, né? Não externe, viva você na prática, viva, se desafie, faça o seu melhor. Quando der certo, a vida vai tratar de mostrar. Mas se você ficar contando tudo para absolutamente todo mundo, você vai estar buscando para você problemas que você não precisava. Então vamos lá, você tem agora que dormir e está pensando que uma pessoa disse isso, a outra pessoa disse aquilo, te desanimou, disse que não vai dar certo. Mas quem deu essa abertura para que elas falassem? Você. Quem contou para elas? Você. Então, em vez de você estar focado na sua mudança, você abriu mão disso por um tempo, falando da sua vida e fazendo com que outras pessoas começassem a entrar. E aí vem te desanimando, minando a sua expectativa, a sua esperança, a sua força. Então, é você que precisa filtrar isso.
Você precisava estar focado apenas no que você tem que fazer para alcançar o que você deseja. Mas você agora está focado em resolver um problema, em lidar com uma ansiedade, em lidar com uma inquietação, em lidar com medo que não era seu, mas que foi plantado por alguém no momento em que você falou demais. Então, pare de falar demais sobre aquilo que você tem objetivo de fazer. Faça o seu melhor, tá? Vai tentar um vestibular, comece a estudar. Precisa falar para todo mundo que você está estudando para fazer vestibular. Precisa falar para todo mundo que você quer fazer medicina. A medicina não é para pobre, medicina não é, mas porque você falou, entende? Então, literalmente você vai em busca de um problema que não existia e traz para sua realidade, trazendo mais peso do que você na realidade teria. Então, pare de falar sobre o que você deseja fazer. Fez sentido para você? Captou a mensagem? Se você chegou até o final, escreve aqui solitude, se você conseguiu entender que é você com você na resolução dos seus sonhos, na busca incessante pelos seus sonhos. Claro que no meio do caminho podem aparecer pessoas excepcionais, mas a gente precisa estar atento para o fato de que nós precisamos acreditar nos nossos sonhos, na nossa mudança de vida. Nós precisamos ser os primeiros e não contar que outras pessoas vão nos auxiliar neste caminho, certo? Então, deixa o seu like e, de novo, se inscreve no canal. Vamos bater os 100 primeiros inscritos aqui e crescer esta comunidade de pessoas que querem, de fato, vivenciar uma mudança, mas não apenas por falar. Uma mudança, de fato, por agir, tá certo? Então, é isso. Beijo grande e se cuida.